Olá a todas, todos e todes. É muito bom ter vocês aqui com a gente novamente, ter você com a gente aqui novamente. Estamos de volta para mais um episódio do nosso programa Economia Fora do Eixo, uma iniciativa da Rede Jubileu Sul em parceria com as Semanas Sociais Brasileiras e com o Grito dos Excluídos e Excluídas. Nessa etapa agora, né, nessa série que nós estamos nesse momento, ela está focando no tema dos 200 anos de independência do Brasil. Todos os programas agora, até setembro, nós vamos abordar diversos aspectos desse tema, né? 200 anos. E hoje nós vamos tratar do tema a partir dos olhares, né? Sobre as crianças e adolescentes. Como é que estão as crianças e adolescentes nessa reflexão da independência do Brasil, né? Nessa temporada, hoje é o que nós vamos estar focando, né? E hoje nós temos o prazer de ter uma convidada muito especial. A nossa convidada, ela é educadora popular, ela é amante da arte, do teatro, da poesia, contadora de histórias infantis, é catequista e mobilizadora da Rede Jubileu Sul, lá em Salvador. Bem-vinda aqui, Josilene Passos. Nosso espaço aqui é todo seu. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Olá, Sandra, toda a equipe de produção do programa Economia Fora do Eixo e internautas também, né, que nos acompanham neste momento. Um grande abraço. Maravilha. Então, a gente hoje, como eu já comentei aqui, né, nosso tema é crianças e adolescentes, né? A gente vê que é muito invisível esse tema. Pouca gente está falando da situação das crianças e adolescentes, nessa situação de miséria que nós estamos vendo no nosso país. Nós estamos voltando a ver crianças e adolescentes nos sinais, nos semáforos, uma situação dramática, a situação de fome. Você veja que nas férias escolares a fome aumenta. Então, olha o drama. As férias, as crianças não podem nem se divertir, curtir, não, porque tem fome. Então, essa é a situação que nós estamos vendo nesse país hoje, infelizmente. E esse assunto é muito invisível, então a gente quer trazer ele à tona hoje, e nós vamos trazer duas manchetes. A primeira manchete que nós vamos trazer hoje é uma manchete que foi publicada no BBC, né, nesse canal, BBC News, e o Brasil desperdiça 40% do talento das crianças, diz estudo inédito do Banco Mundial, né? A gente vê que acabamos de comemorar, né, no último dia 13, os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Quer dizer, são mais de 30 anos que foi criado esse mecanismo super potente, mas que apesar da gente contar com ela, nós no Brasil tem essa contradição, né? A gente tem uma lei incrível, uma prática terrível, e o ECA não deixa isso, reforça isso também, né? E garantiu segurança jurídica para o sistema de proteção, para as crianças e adolescentes, mas ainda temos muito o que fazer, né? Segundo essa pesquisa que o BBC traz, que é do Banco Mundial, né, ele criou um índice do capital humano. Bom, capital humano a gente comenta depois, que é um conceito bastante complicado, mas vamos lá. Para alertar o governo quanto à importância de se investir em pessoas. Uma criança brasileira nascida em 2019, quer dizer, antes da pandemia, né, deve alcançar, em média, apenas 60% do seu capital humano ao completar 18 anos de idade. Isso significa que 40% de todo o talento dessa criança é deixado de lado, ou seja, é um potencial. E, pelo que a gente pode observar, pelos indicadores também de fome, de subnutrição, muito ligado à fome, né? Muito ligado à fome, esse tremenda estatística aí apresentada por esse que consideramos o nosso inimigo, o Banco Mundial. Imagina vocês, até eles estão chegando a essa conclusão. Mas, enfim, eles são muito bons, às vezes, no diagnóstico. O problema é o prognóstico, o que fazer, né? O banco estima que o PIB, o Produto Interno Brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, né? No Brasil poderia ser 2 vezes maior se as crianças brasileiras desenvolvessem suas habilidades ao máximo e o país chegasse ao pleno emprego. Josi,
Diante desse cenário, podemos falar em avanços e desafios após 30 anos do Estatuto de Criança e Adolescente? Na verdade, Sandra, nós precisamos falar, né, dos avanços e desafios. Você já trouxe aqui um dos elementos, que é a fome. Imagine que muitas crianças vão para a escola para comer, por saber que lá vai ter pelo menos uma ou duas refeições, um lanche ou algo mais, a depender da escola pública que esteja matriculado. Ainda temos muitos desafios para a implementação do ECA. Apesar de mais de 30 anos de existência, temos o desafio de fazer o ECA conhecido, reconhecido, valorizado, implementado. E isso se agrava mais ainda, Sandra, quando você tem um gestor público, uma liderança política, que desfaz do estatuto, que diz que vai rasgar, jogar no vaso do lixo. Isso significa dizer que, então, que as crianças e adolescentes não entrarão no orçamento público. Veja, isso é sério. Isso é sério, porque as crianças empobrecidas, ela depende dos órgãos públicos para acessar os seus direitos. Isso significa dizer que ela não terá atendimento de qualidade. Porque assim, tá, a criança tem um posto de saúde na sua comunidade, a sua mãe vai levar, mas não basta ter um posto de saúde, né? Vamos trocar em miúdos. A gente precisa ter pediatra, a gente precisa ter o EBA para atender o adolescente, a gente precisa, se passar medicamento, precisa fazer os exames, precisa acessar os medicamentos, tudo na alta qualidade, e isso não chega, precisa estar garantido dentro do orçamento. Os equipamentos públicos do sistema de garantia, por exemplo, a assistência social, recebe mínimo do recurso público. Como vai se efetivar direito de criança desse jeito? Sobretudo para a criança empobrecida? Elas precisam estar no planejamento anual dos entes, de todos os entes públicos, no município, no estado, em nível federal. Os empresários também, por sua vez, têm responsabilidade, toda a sociedade precisa investir no desenvolvimento pleno, integral das crianças e adolescentes. Elas precisam ser prioridades absolutas. Precisa ter garantido saúde, educação, esporte, lazer, cultura, moradia digna, direito de ir e vir, fortalecimento de vínculos, fortalecimento de vínculos comunitários. Mas como ter vínculos comunitários se nossas comunidades estão colocando suas crianças e adolescentes dentro de casa, porque a guerra entre as gangues, as facções, empurram nossas crianças e adolescentes para dentro de casa, elas não podem mais brincar na rua. Ou quando a polícia chega nos bairros de periferia, isso não acredito que seja só Graça de Salvador, acredito que nas periferias todas do Brasil, nas favelas, nos bairros empobrecidos e populares, a polícia deve chegar da mesma forma, de forma violenta, agressiva. Como é que as crianças vão brincar? Como é que vão fortalecer seus vínculos comunitários? Então, são coisas que estão no nosso cotidiano que precisamos prestar atenção. Então, tem esses desafios. Mas também temos avanços, viu, Sandra? Temos crianças e adolescentes participando dos conselhos, conferências, temos a sociedade civil fazendo controle social, fazendo enfrentamento frente a governos nocivos, perversos. Exatamente. Sempre tem resistência, né? A vida sempre está se impondo aí dentro do genocídio que nós estamos vivendo no Brasil. Você toca um elemento muito importante, né? Que é o elemento da violência do Estado contra as populações periféricas, né? E os corpos negros, né? Porque essas crianças que a bala perdida encontra são corpos negros, né? São corpos empobrecidos e negros. No Brasil tem esse elemento central de um racismo estrutural que penaliza de todas as formas a população negra. Então, a violência do Estado contra essa população, contra as crianças. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro
já são dezenas de crianças assassinadas pela polícia, gente. A gente já não aguenta nem ler a notícia mais de tanta dor que provoca. E agora outro elemento que você traz também, aí, José, que na pandemia, tudo é justificado em torno da pandemia, né? Mas a gente sabe que a pandemia ela veio e ela explicitou, né? Ela deixou nua e crua uma realidade que já existia. Né? Não foi a pandemia que provoca essa crise terrível econômica e social que nós estamos vendo no nosso país. Ela já estava presente, ela explicita, acelera, fica mais cruel, mas ela já existia, né? Só que com o fechamento das escolas, né, essa situação piorou demais. Aqui no Brasil foram 78 semanas, um dos fechamentos mais longos do mundo, e grande parte da população aí pobre, né, ficou sem acessar a escola pública, que ficou fechada muitos meses, né? E a crianças que não sabem ler e escrever pulou praticamente 15 pontos percentuais, imagina isso, né? Entre 2019 e 2021. Então, e esses números, olha aí, cerca de 80 mil crianças podem sofrer de déficit de crescimento devido à pandemia, né? O fato de ter ficado em casa, o fato de não ter ido a espaços públicos, praças e tal. Tem crianças que nasceram na pandemia 1 ano, 2 anos depois, nunca tinha conhecido outra criança. Situação muito dramática para as crianças que a pandemia gerou nesse isolamento que nós tivemos que viver e foi importantíssimo manter, né? Agora, a gente mostra esses números, né? 15% a mais e tal, mas você trocou num elemento importante também, que foi a organização da sociedade civil para enfrentar o desgoverno durante a pandemia, né? E esses números que a gente mostrou aí seriam piores se não fosse a sociedade civil organizada que atua para melhorar a vida das crianças. E a gente quer escutar agora um depoimento, né, da Isabelle Andrade de Souza, que entrega um projeto Vida Sustentável em Queimada Grande, crianças e adolescentes construindo um lugar bom de viver. Vamos lá escutar a Isabela. Oi, meu nome é Isabelle, eu tenho 17 anos e faço parte do projeto Vida Sustentável em Queimada Grande. Dentro desse projeto temos um grupo, os Adolescentes Multiplicadores. Estamos nele desde 2017 e o primeiro tema abordado foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tivemos muitas oficinas e depois tivemos muitas conferências, fomos para conferência de saúde, fomos para fóruns locais, fomos para a Câmara pegar experiência, aprender, trocar experiências, né? E também resolvemos fazer a nossa Câmara Mirim, onde eu fui uma das participantes, fui vereadora, e a minha solicitação foi uma praça. Aqui onde eu moro necessitava muito e necessita de lazer. Então a praça era um escape para as nossas crianças, né? E conseguimos a praça e também teve várias outras solicitações, cobertura de praça, enfim. Eu aprendi muita coisa com a Caritas, aprendi que devemos sim exercer os nossos direitos, os nossos deveres e devemos sim cobrar aos políticos da nossa sociedade e que também devemos participar das políticas públicas. Muito bom, Isabelle aí mostrando a voz aí das adolescentes, das meninas, porque apesar dos meninos serem os alvos mais fortes, né, dessa política genocida que a gente vive do Estado, mas as meninas estão sofrendo demais também a situação de violência, a situação de violência sexual, a violência do feminicídio, né? Então, que bom que esse trabalho com as meninas, em particular, se torne cada vez mais forte, porque realmente é uma situação dramática que nós estamos vivendo, mas está aí a prova de que a organização, a luta, a educação popular traz resultados, né? Uma menina que está aí falando, empoderada, lutando pelos seus direitos, isso é que importa, né? Bom, agora a gente vai trazer outra matéria, né? Na sequência, a gente vai trazer essa outra matéria que é do INESC, que trata da questão do orçamento, né? Trabalho infantil e orçamento público.
investimento na manutenção da desigualdade, né? Eu acho que essa matéria aí do INESC é uma matéria muito boa, recomendo demais. Eu acho que no site, no nosso canal do YouTube, vai estar lá o link para ela, uma matéria excelente, que trata muito como que a manutenção dessas desigualdades, análise do orçamento público, mostra que quando o Estado falta, quando o Estado não entra com políticas públicas, no combate a essas desigualdades, milhares de crianças são jogadas na pobreza e na fome. E são impossibilitadas de sonhar. Eu acho que esse é o ponto de partida dessa matéria, que foi publicada, né, como eu falei antes, no site do INESC, e destaca vários elementos. Inclusive, Josi, um elemento muito importante, que você fala assim, a lei do ventre livre. Não, mas o Brasil, antes de abolir, já teve o ventre livre. Ora, pois é, as crianças, quando completavam 8 anos, eram obrigadas a trabalhar para os senhores donos de sua mãe, até chegar aos 21 anos. Então, que ventre livre é esse? É um ventre livre do 0 a 8. Mas quem garante que essa criança do 0 a 8 também não trabalhava? Não é verdade? Como é que ela... Exatamente. 8 anos ela vai trabalhar. Então, a gente vive no Brasil uma farsa da própria história. A gente, não, mas a abolição acabou, mas antes já tinha isso. Não, não tinha, porque isso nunca foi garantia de nada, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer nesses 200 anos, uma abolição que foi feita para não ser feita a abolição da escravidão. Então, a gente bate sempre nessa temporada aqui agora, a gente bate nesse ponto. Uma independência que foi feita para não abolir o trabalho escravo. Então, isso é muito importante a gente enfatizar, inclusive falando aí das crianças e adolescentes. Então, isso tudo mostra uma dívida, né, Josi? Uma dívida social, uma dívida histórica que a gente tem com as crianças e os adolescentes. Você concorda com isso? Olha, antes de dizer que eu concordo, já dizendo que eu concordo, eu quero voltar à falsa abolição. Eu acho que a gente ainda vive fora de uma abolição. Ali, eu tenho certeza que as crianças e adolescentes já iam com suas mães para a lavoura de cana e outros serviços domésticos. Ali começa a exploração do trabalho infantil. E eu tenho que falar de que o Estado tem uma dívida sim, Sandra. Tem dívida com as crianças e adolescentes que estão fora de sala de aula, justamente nesse momento que a gente está aqui, né, fazendo essa roda de diálogo. Você pode sair aí e ver crianças subindo, descendo em ônibus, vendendo bala e outras coisas para ajudar na renda familiar. Isso é trabalho infantil. O Estado tem dívida quando não garante o desenvolvimento pleno, integral, a saúde mental dessa criança, desse adolescente, que hora ele vai dormir, que hora ela vai dormir. O menino, a menina que está catando latinhas, não tem saúde mental, não tem disposição para estudar, não tem esporte, não tem cultura, não tem nada na sua comunidade, não tem curso profissionalizante, não tem incentivo à lei do primeiro emprego na condição de aprendiz, que está na lei. Muitas são obrigadas a saírem da sua comunidade. A gente acabou de escutar a Isabelle, né, Andrade de Souza. O projeto lá em Banzaê, eu pude coordenar durante um período. Muitos adolescentes deixam suas famílias para ir para a cidade grande, sobretudo São Paulo, em busca de trabalho. Cadê seus sonhos? Cadê seus projetos de vida? Então, o projeto chega na comunidade para apoiar essa iniciativa com criança e adolescente. São elas que vão construir um lugar onde se viver junto com toda a comunidade, sendo que dessa vez ela protagoniza, ela vai ajudar a romper esse ciclo de escravidão, esse ciclo de exploração do trabalho também. Então, ela vai ter o direito de sonhar na sua comunidade, mas os entes públicos precisam garantir. E como a gente já citou no bloco anterior, né, Sandra? Se não fossem as organizações parceiras, seria bem mais difícil, porque muitas vezes nós do Jubileu, nós da Caritas e outras organizações, entramos nas comunidades para apoiar as iniciativas pela ausência do Estado, que não cumpre o seu papel. Então, o projeto que Isabela está, que atualmente é apoiado pela Caritas, atualmente também o Jubileu tem apoio com criança e adolescente através das cirandinhas, vem justamente para dizer assim, opa, está
está faltando algo aqui, que tem alguém que não está investindo. E aí você tem os vínculos dessas crianças e adolescentes sendo rompidos, fragilizados, sem direito de sonhar. É aí que entra a oficina de projeto de vida. Ela vai traçar o que ela quer para ela, mas ela não vai fazer só. Ela vai fazer junto com a sociedade onde ela está, junto com os parceiros. E aí, na fala de Isabela, lá atrás, né? Que na condição de vereadora mirim, lá na comunidade, ela pautou os gestores públicos para que tenham uma praça, sobretudo para as crianças que não tinham onde brincar. Então, são lugares de não vida, não dignidade, pensada, perversamente pensada, para continuar, porque é um projeto perverso, Sandra. É um projeto para exterminar nossas crianças e adolescentes. Exatamente, é um projeto genocida que a gente está vivendo nesse país, esperamos poder mudar, tem eleição aí, e esse elemento também muito importante que você traz, Josi, que é a questão da politização das crianças e adolescentes também, que a política faz parte das nossas vidas, né? A política é algo que a gente toma ou não toma, é o trabalho infantil escravo, é o trabalho escravo, é o trabalho infantil escravo. E aí eu também queria trazer aqui alguns números para a gente ainda ilustrar ainda mais essa nossa conversa, que são dados do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Olha só esses números, né? 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2019, quase 2 milhões de crianças, imagina isso. 45,8% dos trabalhadores infantis estavam nas piores formas. A maioria, 65%, tinha entre 5 e 13 anos. Né? 66,4% dos trabalhadores infantis eram meninos. Destes, 66% eram meninos negros. Então, acho que esses números, eles revelam, eles revelam uma situação que, como a gente começou o programa dizendo, invisibilizada, né? Uma situação de trabalho infantil, escravizado, a maioria meninos negros. Então, a gente fala que independência foi essa, que abolição foi essa, que todos os indicadores, desde o trabalho escravo, a pobreza, a fome, a violência, ao feminicídio, as mortes pela pandemia, tudo bate aonde, né, Josi? Bate aonde? Bate na pele preta. Então, a gente quer, nesse processo, cada vez mais dos 200 anos, famosos 200 anos, né, falar sobre isso, né? Então, esses dados mostram isso. E não só isso, né? A gente, nessa mesma matéria do INESC, mostram que o indicador de trabalho infantil é um indicador de desigualdade. Quanto mais uma sociedade, um país, uma sociedade tiver trabalho infantil, mais desigual essa sociedade é. E como é que a gente combate isso? A gente combate com políticas sociais. Né? A gente, claro, isso. Políticas sociais e reformas estruturais. A gente precisa de reforma agrária, a gente precisa de reforma urbana, sim. A gente precisa destinar grande parte do orçamento público às políticas sociais e não à dívida financeira. Ou seja, tem uma série de elementos, mas políticas sociais é um elemento central também, né? Um elemento complementar, vamos dizer assim, estruturante nesse processo que a gente está vendo no Brasil, seria, né? Estruturante para combater essas desigualdades. E aí eu queria ver aqui também contigo agora uns dados do orçamento de 2016 para cá, quando a gente vê o decréscimo das políticas de combate ao enfrentamento ao trabalho infantil e ao programa de erradicação do trabalho infantil. Você veja que nos 2 últimos anos, ano passado, quer dizer, 3 últimos anos, 2020, 2021 e 2022, zero. Não foi aplicado nada, absolutamente, não foi gasto 1 centavo para o combate e a erradicação do trabalho infantil, quando a gente sabe que bilhões foram gastos para remunerar bancos e o capital financeiro, né? Quer dizer, é isso que a gente chama de dívida social, quer dizer, cada centavo que vai para remunerar banco e tira desse dinheiro aí de erradicação. Vocês vejam que 2016, 2017 ainda tinha um dinheirinho, porque era do PPA anterior, que era do plano plurianual. Sim. Quando começa o novo plano plurianual, né, que regula o orçamento sempre a partir do primeiro ano do governo que entra, aí zera, não tem nada. Então, a gente mostra esses dados, né, que são números, chatices de número, mas eles revelam muita coisa, né, Josi? O que é que tu acha?
Olha, a assistência social, Sandra, não tem recebido recurso como precisa. Então, se dali corta, é fato que essa conta nunca vai bater, ela nunca vai fechar. Essa dívida, a tendência é sempre crescer. Não chega para essa criança ali na ponta, a criança que está na ponta, que vai acessar o CRAS para ter acesso ao benefício, porque dentro desse escopo que você já trouxe aqui, não existe uma distribuição justa de renda no país. Então, a tendência mesmo é uma dívida balizada que cresce em cima da miséria do povo empobrecido, das crianças e adolescentes que também não deveria estar trabalhando. Criança não trabalha. Criança dá trabalho, como diz a música, né? O lugar da criança é na escola. O lugar da criança, no lugar de protagonismo infanto-juvenil. A criança protagoniza a sua história, participando também de conferências, fóruns sociais locais, conselhos de direito, ela dizendo, ela sendo ouvida. Ela tem esse direito de participação. Mas isso também exige uma mudança de mentalidade, Sandra, de toda a sociedade. Então, nós adultos estivermos achando que a criança não é sujeito de direito e que que o ECA está super protegendo essa criança, essa dívida tendência a crescer. Nós adultos que estamos dentro da sociedade precisamos fazer caminhos, pontes, para que se reverta essa história. Para que não haja mais o crescimento dessa dívida. E fica aqui o recado, nós estamos em ano de eleição. Então, as candidatas e os candidatos que nós vamos votar, se não aparece lá um olhar, uma atenção para esse público, aí você já sabe, não devo votar. Não é isso, Sandra? Não é tempo da gente repensar o voto? Exatamente, é verdade. Então, e nesse contexto que você coloca, né, quer dizer que já vimos a Josilene falando, agora vamos ver outro depoimento que a gente vai ouvir agora, que é exatamente sobre o que é mesmo fortalecer o espaço de protagonismo das crianças e adolescentes. Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso? Olá, eu sou Joyce Santana, da equipe da Caritas Regional Nordeste 3, e vim aqui partilhar um pouco da importância do protagonismo das crianças e adolescentes. No Brasil, a gente tem uma legislação desde 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem nos ajudar a perceber e aprofundar esse tema. O ECA, ele traz em si a ideia de que toda a sociedade ela é responsável pela garantia dos direitos da criança e adolescente, mas ela traz também uma questão muito importante. Criança e adolescente é sujeito de direito. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, ou seja, têm deveres, responsabilidades, mas têm também direitos que precisam ser assegurados pela sociedade. Nós precisamos disseminar o ECA e ajudar também a discussão do protagonismo, porque assim, desde cedo, as pessoas vão perceber a importância da participação em todos os espaços que elas estão presentes, e também vão perceber o quanto elas podem contribuir onde elas estão. E aí, quando se tornam adultas, elas já vêm fazendo todo esse caminho de participação e vai entendendo cada vez mais o seu papel na sociedade. Defender o protagonismo, defender a vida, defender oportunidades de crescimento, oportunidades também de aprendizagem para todo mundo. Porque quando todo mundo se sente pertencente, assim o trabalho coletivo ele fica muito melhor. Maravilha! É isso aí, as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, e eu acho que esse é o elemento que a gente tentou tratar aqui o tempo todo. O Estatuto garante, né, esse protagonismo, ele garante que elas sejam escutadas, que elas participem da definição de políticas, e eu acho que esse é um elemento central num país onde a política é demonizada e figuras nefastas, como o atual presidente da República, eleito dizendo que não é político. Então, a gente
trabalhando desde pequeno, né? Desde as crianças, adolescentes, a gente pode construir que é de um país que não cuida de suas crianças, seus adolescentes e seus idosos, né? Isso a gente aprende bastante também com as populações indígenas, né? Quem são os, vamos dizer assim, privilegiados nas comunidades indígenas? São as crianças e são os idosos, né? E esse elemento é o que a gente vai tratar no próximo programa, Josi, que a gente vai olhar os 200 anos do Brasil, dessa independência a partir dos povos originários. A gente quer agradecer muito a você, Josi, a sua participação. A gente quer agradecer muito a audiência aí, e quero agradecer também muito aos membros e membras da Rede Jubileu Sul, da Articulação do Grito, das pastorais sociais, que acompanham com a gente a nossa tentativa aqui, a partir do Economia Fora do Eixo, de trocar em miúdos e olhar a economia a partir de diversas perspectivas, matizes, que não só que a imprensa, a grande imprensa, faz ver que é o mercado, né? Não, a gente acha que a economia é a reprodução da vida com dignidade, e que, para isso, precisam ser sanadas as dívidas sociais, históricas, ambientais que nós temos nesse país. Não é isso? Muito obrigada, Josi, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, e a gente se encontra daqui a pouco tratando do tema dos povos originários nesses 200 anos de independência. Muito obrigada, gente. Até a próxima.